Fala, galera do nono ano! Vai chegando, se chegue. Isso aí, começando mais um dia de aulas aqui no Centro de Mídias. Nono ano, temos a primeira aula mega especial. Aula do quê? Só pode ser com ele, né? Como disse a produtora Tati num áudio que eu acabei de ouvir, com o muso do Centro de Mídias. Muso? Muso. Então tá bom, né? Fazer o quê, né? Boa tarde a todos aí, alunos, professores que estarão participando aí de mais uma aula de Geografia para os nonos anos do ensino fundamental dos anos finais. Um beijo, Tati, pra você, né? Sempre me elogiando, né? O mínimo que eu posso fazer é mandar um beijo pra ela, né? O músico, ela tá contente que amanhã vai ter aula de Geografia e Educação Física na terceira série. Oh, que isso é verdade, né? Vai estar os ter... componentes juntos aí, interdisciplinar mesmo, né? Mesmo, literalmente, montamos a aula junto, galera. Isso então, aí. professores de Geografia, não percam a aula da terceira série do ensino médio amanhã às 19 horas. E um beijo especial aqui, ó, pros estudantes do Pimentel Resende, de Brasilândia, que estão lá assistindo a aula ao vivo. Que é? O Alex Boca quer um beijo. Manda um beijo pra ele. Ai, meu Deus. Aí, eu quero mandar beijo pro Alex, então não. Manda aí. Tenta do estúdio aqui. Ele fica com essa vontade toda. Gente... Vamos ver o tema da aula aí, Ju? Vamos. Aspectos físicos e os impactos socioambientais na Oceania. A habilidade desta aula é EF 09G16. Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania e discutir os impactos socioambientais decorrentes de diferentes atividades econômicas. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, Ásia e na Oceania. É isso aí. Nós dividimos em 3 partes, né? Porque senão não daria para mostrar, né? Porque uma aula nós mostramos a Europa, outra parte a Ásia, e agora finalizamos essa habilidade com a Oceania e passando um vídeo aí do ODS 7, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é energias renováveis. Aí daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 7, Energias Renováveis. O foco do 7º objetivo é garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Existem diversas fontes de energia no mundo. Pode-se gerá-la por meio da força da água, pela queima de combustíveis fósseis, por reação nuclear, pela irradiação do sol, pela força dos ventos. Mesmo você, pedalando em uma bicicleta, por exemplo, consegue gerar energia. Acontece que o mundo de hoje precisa de muita energia. Entre 1990 e 2010, 1,7 bilhão de pessoas que não tinham acesso a ela começaram a ter. Com o crescimento populacional e a demanda por maior acesso à tecnologia e conforto em curso, a necessidade de energia só tende a aumentar. Contudo, não pode ser qualquer energia. Ela tem de ser barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Barata, pois caso contrário, ela seria inacessível para aqueles que mais precisam. Afinal, o acesso à energia é crucial para se alcançar avanços na área da saúde, educação, fornecimento de água e industrialização, entre outros. Ela tem que ser confiável. Energia confiável é aquela que consegue suprir sua demanda mesmo em momentos extremos, como secas. Tomando como marco a Revolução Industrial, a crescente demanda por energia veio sendo saciada principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis. Temos como exemplo o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Atualmente, com o aumento das preocupações ambientais ao redor do globo, aumentou também o foco em encontrar alternativas a esses combustíveis. Afinal de contas, além de poluírem o meio ambiente, pesquisas indicam que eles liberam diversos gases que agravam o efeito estufa. Além do mais, são finitos, ou seja, um dia irão acabar. Qual seria então a solução para um mundo extremamente dependente de energia que busca alternativas aos combustíveis fósseis? São as energias renováveis. As mais conhecidas hoje são a hidráulica, a solar, a eólica e a biomassa, embora existam outras. Contudo, é importante se ter em mente que todas as formas de energia têm seus prós e contras, mesmo as renováveis. É preciso planejar com cuidado, levando em conta os custos financeiros para a implantação e de acesso, os custos causados à sociedade direta ou indiretamente e ao meio ambiente. Caso contrário, corre-se o risco de se ter energia renovável, mas não sustentável. Afinal, a sustentabilidade é um conceito que envolve as esferas econômica, social e ambiental.
O uso das energias renováveis ainda é baixo. De acordo com dados do Banco Mundial, o consumo global de energia de combustíveis fósseis em 1960 era de 94,13%. 50 anos depois, em 2010, esse número caiu para a ainda elevada participação de 80,92%. O Brasil é um país de destaque na questão energética mundial. Embora dependa majoritariamente de combustíveis fósseis, a participação de energias renováveis, segundo o Balanço Energético da Empresa de Pesquisa Energética 2017, é de 43,5%, muito acima da média mundial. Um dado curioso é que, se considerarmos apenas a geração de energia elétrica, as hidrelétricas correspondem a incríveis 68,1% no Brasil. Grandes investimentos já estão sendo feitos ao redor do mundo para atingir o Objetivo 7. Em 2015, por exemplo, cerca de 500 mil de painéis solares foram instalados todos os dias ao redor do mundo. Na China, que respondeu sozinha por metade das adições em energia eólica, 2 turbinas de vento foram instaladas por hora. De 1990 até 2014, entre as energias renováveis, o destaque é para a energia solar fotovoltaica, que cresceu com uma inacreditável média anual de 46,2%. É isso aí. Ficamos por aqui. Sentindo-se energizado? Então não deixe de conferir os outros vídeos da série sobre os ODS. Até a próxima! Esse ODS aí é super importante, né? Fala de energias renováveis, né? Até porque, né, a Oceania sofre aí com problema aí de aquecimento global, né? Através aí das suas barreiras de corais que nós vamos ver aí. Então é uma referência a essa relação aí da utilização de energias renováveis. Não é tão forte lá porque a população também não é, né, grande, né? Não tem uma alta industrialização como acontece em outros países. Então, né, a distribuição aí da energia de outras situações aí, como a gente vai ver mais para frente em alguns outros mapas. Bom, como nas aulas anteriores, a gente sempre mostra aí o planisfério, né, para mostrar a localização do plano, né? Então tá aí a Oceania, né, dando aí, né, a principal região aqui, o país, a Austrália, né, que pega aí boa parte da Oceania, mas nós temos aqui Papua Nova Guiné também, né, que divide as ilhas com a Indonésia, que a Indonésia pertence à Ásia. Temos aí a Nova Zelândia e aqui nessas regiões aqui nós vamos ter aí a Micronésia, a Macronésia e a Polinésia. Então a gente percebe que a Oceania, né, ela tem uma distribuição principalmente com arquipélagos, né? Por isso que a gente verifica aí. E tendo 3 principais países, como eu mostrei para vocês aí no mapa, aí, a Austrália, né, sendo o principal deles, né? E a Papua Nova Guiné e a região aí da Nova Zelândia. Tá? E aí temos aí as ilhas aí que pertencem à Macronésia, à Micronésia e à Polinésia. Certo, pessoal? Então é a localização da Oceania no planisfério, né? O planisfério, quando a gente fala, é aquele mapa plano, né, que a gente usa muito nas aulas e observa, né, todo o planeta, né, o globo e a distribuição dos seus continentes, ilhas, oceanos e etc. Mas aí eu trouxe, né, também, né, a localização no globo, né? Então vamos dar uma olhadinha lá, né, destacado em verde, né? Nós temos aí a Oceania e aí a gente vê, né, claramente a relação, né, do tamanho da Oceania, né, se a gente for observar os outros continentes e como nós observamos, né, o continente europeu, né, e o continente asiático, né? A gente lembra que o continente asiático ele é o maior continente do planeta, né? Ele tem quase 30% aí das terras emersas dos continentes aí, né? E a Oceania é o contrário, é o menor, tem 5,9% mais ou menos de todo o território emerso aí, né, contando com ilhas, né, os próprios países aí, nessa relação aí de localização e tamanho do continente, né? Então, se for fazer aí uma projeção entre a Ásia, que é o maior, e a Oceania, o menor, né, mais de 5 vezes a diferença entre esses, né, quase 5 vezes mais esses 2 continentes, né, entre a Ásia e a Oceania de tamanho, né? Então, veja a proporção de um para o outro, né? Vamos lá para a Oceania físico e a gente observa também, né? A gente vai observar principalmente na Austrália, né? E está escrito aqui grandes desertos. Olha lá. Opa, volta aqui. Vamos lá. Vou colocar a canetinha, porque tiraram a canetinha, né? Eles gostam de armar. Quem foi? Quem será que foi, né? Não vou nem falar. Aqui, ó, nós temos aqui, vamos
a Austrália, né? E a gente observa grandes desertos, né? Então, regiões de desertos quentes, né? Para colocar mais característico. Tem outros desertos aqui. Então, umas regiões com planícies, né? Porque observando aqui pela região aqui, né? Da legenda, né? Então, nós temos aqui as partes da superfície terrestre, aqui a parte dos oceanos, né? Então, nós temos aí as altitudes e as profundidades. A gente vai ver aí regiões mais elevadas, né, na região da Papua Nova Guiné, né, como também tem lá aqui ó, os Alpes, né, na região da Nova Zelândia. E aqui na região litorânea, né, da Austrália, nós temos aí a grande cordilheira aí, divisória, que é chamada, e o interessante aqui retratar, que nós também vamos ver mais para frente, a famosa Grande Barreira de Corais que nós temos na Austrália, né? Muito famosa aí pela questão da poluição e principalmente do aquecimento global. Mas a gente vai ver isso aí mais para frente, então a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre essa relação aí. Então a gente viu aí, logicamente, a Oceania, por ser um continente pequeno, né? Tendo aí a sua relação de formação bem mais de planícies do que propriamente de planaltos, dando destaque aí para os diversos desertos que nós temos na região aí da Austrália, né, que é, né, o maior país que nós temos na Oceania. Vamos lá para uma imagem de satélite também da Oceania, olha lá, observando, né, grandes clarões, principalmente nas regiões aí desérticas, né, tá aqui, ó, como eu mostrei para vocês anteriormente, né, então nós temos aí os desertos. Essas regiões aqui da Austrália são as regiões mais povoadas, né, porque são menos quentes, né, porque tem que lembrar que são desertos quentes com temperaturas bem elevadas, né, e logicamente deserto, a dificuldade de morar é mais clara, né. Então, essa é uma imagem de satélite. Eu gosto muito de mostrar as imagens de satélite porque dá uma diferenciação, né? Quando a gente vê aí, por exemplo, uma imagem do planisfério ou uma imagem do globo, né? Que a gente vê muito isso aí, né? Nas aulas de geografia que a gente apresenta aqui para vocês, tá certo? Então, vimos aí, né, o espaço, né, na qual a Oceania está localizada, tanto no planisfério como no globo terrestre, vimos na imagem satélite, e a gente vê, né, que quando a gente faz uma comparação com outros continentes, ele é bem diferente, né, um continente bem atípico em relação aos outros continentes, como é o caso da América, como é o caso da Europa, como é o caso da Ásia e também do continente africano. A gente percebe que tem muitas ilhas, muitos arquipélagos nessa região, tanto é que por isso que tem territórios lá, regiões divididas lá em Macronésia, Micronésia e Polinésia. Quer falar alguma coisa? Eu quero. Temos outra escola aqui junto com a gente, participando, o professor Emerson com os estudantes do Jardim da Luz, de Embu das Artes. O professor Emerson está em todas as aulas, né? Um abraço, professor Emerson. A cidade de Embu das Artes também participa muito, não só aqui das aulas do 9º ano, mas de outros anos e também de outras séries. Muito bacana. O Giba, nas aulas da 2ª série, 3ª série, está sempre falando de Embu das Artes. Praia Grande também participa bastante. Então vamos colocando aí o nome das cidades que a gente vai divulgando aí. E aproveita que agora tem enquete. Exatamente, agora é a hora dos estudantes participarem aí. Vai rolar a enquete, né? Vai, a internet vai permitir? Vai! Bora lá, cadê a enquete? Passa aí, Túlio, passa aí, Túlio. Aê! Túlio não, Tafarel. É o Tafarel que tá aí hoje? É o Tafarel. Ah, por isso que me pegou, né, Tafarel? Tá bom. Qual o principal país da Oceania? Papua Nova Guiné, Nova Zelândia ou Austrália? Tafarel vai responder essa e vocês também. Bem aqui pra gente, ele acertou. Ele acertou, porque ele é muito inteligente, muito sabido. Você sabe que ele é o segundo cara mais bonito daqui, né, do estúdio, né? Ele é? Ele só perde pro Jojo. Ah, ó, Tafarel ganhou o prêmio de segundo colocado de mais lindo do mundo.
Não sou eu que falo, são as mulheres, tá? Oh. Gente, depois a gente tira uma foto, então, e põe no Instagram. De Vamos máscara. tirar uma foto? De máscara. De máscara? Tá, Tá bom, de E aí, máscara. quem que deu a resposta aí? Quem deu a resposta aí? Bora lá. Foram 11% que responderam a letra A, Papua Nova Guiné, 31% Nova Zelândia e 58% Austrália. Perfeito, aí, ó. Tá aí, pode colocar a resposta na tela aí, ó. Tá lá, Austrália, aí. O diretor colocou alternativa A. O Tom colocou a B. Ah, eu não acredito. Ó, e falamos... Ele mandou pra mim no WhatsApp. Eu errei. Quantas vezes a gente falou aqui Austrália, ó, a maioria prestou atenção e respondeu Austrália. Agora o estúdio, em vez de prestar atenção, né, fica aí, ó, brincando, aí o que deu, ó. Aí, ó, responderam errado. Tá aprender geografia, nono ano. E cadê o seu bombom? Ah, é, tá, precisa trazer o meu bombom, é verdade. Bom, vamos lá, então, da sequência, localização dos desertos australianos. Aí eu trouxe uma imagem, né, de satélite também, aí mostrando aí os desertos que nós temos. Né, vou dar aqui, né, o maior deserto australiano, né, o Great Sand Desert, tá, que é o maior deserto australiano, aí tendo mais de 500 mil quilômetros quadrados, né? Em deserto, na realidade, a Austrália ele tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de extensão, né? Então, esse deserto, o Green Sand Desert, ele tem o nome aí de o Grande Deserto Arenoso ou de areia, né? Então, tem aí em torno aí de 500 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, 1/3 aí dos desertos australianos, né? E ele também faz parte aí de uma vasta região plana, né? Como tá aí os outros desertos aí. Né? Lembrando que a Austrália tem em torno de 7.600.000 quilômetros quadrados, né? Então, se a gente for relacionar, né, o tamanho, a extensão territorial em desertos, né, são aí mais de 20% do seu território, né, a sua superfície, em desertos quentes, né? Sempre lembrando aí desertos quentes, porque nós também temos desertos gelados, como por exemplo a Antártida. E as zonas climáticas aí, onde fica localizada aí a Oceania nas zonas climáticas. Então nós temos basicamente 2 zonas climáticas aí na Oceania, né? A zona intertropical que está em vermelho, né? Que está entre os trópicos, e a zona temperada aí que está em laranja. Né? Como a Oceania e principalmente a Austrália está distante das regiões polares, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil, costumeiramente os climas são chamados lá de subtropicais, como a gente chama aqui na região sul do Brasil. Né? A gente acaba falando subtropicais, né, e não fala temperado, mas falar temperado também não está errado. Né? Então, quando fala em climas nas regiões aí australianas, principalmente aí na Nova Zelândia, se costuma falar muito em regiões com climas subtropicais, mais pela proximidade do Trópico de Capricórnio, né, do que está em relação à zona polar, aí, no caso a zona polar Antártida. Né? Quando a gente estuda a Europa, né, estudou, e quando a gente viu a Ásia, a gente falou muito em zonas temperadas, porque boa parte do território, tanto da Europa como da Ásia, estão em regiões, né, denominadas aí regiões temperadas, tá certo? E são até os principais climas desses 2 continentes que nós estudamos aí anteriormente. E falando aí na questão de clima, tá aí o próximo mapa, né, mostrando para vocês o clima, né? A gente vai ver mais aí o clima, as correntes marítimas aí também espalhadas aí nos oceanos, né? Mas o clima que vamos dar mais ênfase, ó. Então nós temos lá o deserto, né, que está no amarelo mais escurinho aí, né, o semiárido, que é uma faixa de transição na relação aí que se tem para as regiões mais temperadas, como a gente observa no mapa, o amarelo clarinho aí, e tem lá também climas tropical, né, principalmente na Austrália e também na Papua Nova Guiné nós temos aí um clima mais equatorial, né? Então não é tão, os climas lá não são tão diversificados como a gente tem aqui no Brasil, até porque o Brasil tem uma extensão latitudinal e longitudinal maior até que o continente aí da Oceania. Né? Tem que lembrar que o Brasil tem uma extensão territorial de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? E a Oceania, né, ela tem em torno aí de quase 8 milhões de quilômetros quadrados, muito próximo aí do Brasil. Né? Então é isso que é importante retratar, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa? E aí é aquilo que eu citei para vocês, a emissão de dióxido de carbono, né, o mapa aí do IBGE de 2014, e a gente observando aí a Austrália, tá num azul bem, né, um roxo, né,
bem aí, dizendo aí que são mais de 15 toneladas por habitante, né, na emissão de dióxido de carbono, né? Então, tem uma forte questão aí da poluição, né, o que afeta a barreira de corais, por isso que eu dei muita ênfase nessa questão aí da barreira de corais. Então, nós estamos observando aí, né, a Austrália aí bem escuro, então tem essa questão aí dos poluentes aí, e ele acaba afetando, né, principalmente aí a base aí dos corais, tá certo? Que é o que a gente vai ver na próxima tela, a barreira de corais, né, numa imagem de satélite, né, fica aí no largo da costa de Queensland, né, no nordeste da Austrália, daí é considerado o maior organismo vivo do planeta. Esse ecossistema tem em torno aí de 2.300 quilômetros de extensão, então ele é bem, né, bem elevado aí a sua dimensão, né, e entendendo que são aí 600 tipos de corais duros e macios, abrigando aí inúmeras espécies de peixes coloridos, moluscos, estrelas do mar, além de tartarugas, golfinhos e tubarões, né? Porque serve de alimento aí para os seres vivos aí próximo à Austrália. E está sofrendo com problemas aí do aquecimento global, como também está sofrendo aí, né, o branqueamento aí dos corais, né? Então está branqueando por causa do aquecimento global. Tanto é que eu trouxe uma outra imagem também de satélite, mostrando aí o branqueamento de corais, tá? Então vocês estão vendo aí que é um problema aí do aumento de temperatura dos oceanos, que os cientistas falam que é a questão aí do aquecimento global, e logicamente a gente viu pelo mapa de dióxido de carbono que a Austrália sofre com esse problema aí, né, de quantidade de poluentes aí, com, né, um dos países aí que tem lá a parte mais escura, ou seja, mais de 15 toneladas por pessoa, né, por habitante, por australiano. É uma porcentagem, é uma quantidade muito grande de poluentes, né, na Austrália. E aí nós temos o atol de Bikini, que o atol de Bikini é conhecido pelas bombas que foram jogadas aí nos Estados Unidos entre 1946 e 1958. Foram mais de 20 bombas de hidrogênios e bombas nucleares, experimentos que os Estados Unidos fez nesse período, né, principalmente aí no pós-Segunda Guerra Mundial e principalmente por causa da Guerra Fria, né, contra aí a União Soviética, aquela questão de bipolarização, né? Então a gente está observando aí o atol de Bikini, né? O atol, ele é uma ilha oceânica, tá? Então, só que assim ela tem lá muitas vezes tem um lago no seu centro, né? Como aparece a imagem, né? Dá uma voltadinha na imagem só para, né, acrescentar. Muitos dizem que o atol tem um formato de anel, mas, né, é uma forma de se falar, né? E a formação é de corais, né? Corais e principalmente de seres invertebrados que nós temos aí nessa região, tá certo? Então, na realidade, são várias barreiras de corais que nós temos na região aí da Oceania, né? Tem várias fossas marinhas, né, que são as regiões mais profundas dos oceanos, né? Então, apesar da Oceania ela ter lá uma dimensão menor, ela tem uma diversidade territorial muito grande nessa questão aí, principalmente oceânica, né? Então, quando a gente observa lá o mapa, como eu mostrei para vocês lá, nós temos várias fossas lá marinhas, né, que são regiões, como eu falei para vocês, mais profundas, né? E o Pacífico, né, que é onde também está localizado lá a Oceania, tem essa relação aí de muitas fossas marinhas lá localizadas na região aí, tá certo? E aí, só falando, parece que, se eu não me engano, né, esse nome Bikini foi daí? Foi daí. Biquíni, foi dessa ilha aí, e aí se batizou, né, as vestimentas. O biquíni que eu não uso mais, por quê? Depois de 3 filhos, só maior, meu filho. Fica difícil. Também chegar a uma certa idade, não, mas não tem problema. Tá bom. Esse problema não tem. Então tem lá, dizem que a palavra biquíni vem, né, desse atol de Bikini aí, porque os Estados Unidos fez lá experimentos, né, de vários tipos de bomba, de hidrogênio, nucleares, né, principalmente porque tinha a questão lá da Segunda Guerra Mundial, que poderia ter uma guerra, provavelmente se tivesse uma guerra, que seria a Terceira Guerra Mundial, do jeito que estava, acho que hoje a gente não estaria aqui dando aula, não sei, de mídias, vocês não estariam aqui, né, porque seria uma guerra nuclear, né, que por várias vezes, né,
foi tentado, né? Não foi só os Estados Unidos que fez experimentos na Oceania, outros países fizeram, porque a Oceania tem várias ilhas que pertencem a outros países que, logicamente, se prepararam para essa questão aí da Guerra Fria, né? E, logicamente, retrata porque hoje não tem ninguém morando nessa ilha, né? As pessoas foram evacuadas antes dessas bombas serem jogadas, né? E até hoje tem, né, o armamento. Não, ainda até hoje a parte nuclear ela é muito alta, né? E a preocupação foi feita uma pesquisa científica. As pessoas podem voltar, mas o problema é que os alimentos estão contaminados, então, principalmente da água, questão do que é a base câncer. do peixe, exatamente. Certo, pessoal? Se quiser entrar aí no Saiba Mais, tem um vídeo aí da Micronésia, muito legal para vocês assistirem, mostrando aí, né, essa região da Micronésia, que faz parte aí da Oceania. Certo? Amanhã tem aula, tá, pessoal? Geografia tem 2 aulas nessa semana aí, então amanhã tem outra aula. Tem ensino médio também, educação física e a 3ª série novamente, para quem perdeu aí o convite, lá no começo da aula, vai ser uma aula interdisciplinar, 3ª série do ensino médio, educação física e geografia. Então, beleza. Forte abraço a todos, obrigados aí Coração pela participação. pra quem? Coração pro Rodrigo aí, que tá trabalhando à tarde. Olha só, e deve ter Mas dormido é uma até maçã meio-dia. ou é um coração? Deve ter dormido até meio. Para ele é uma jaca. Então, uma jaca pra vocês. Aí, aí, ó.